Compartilha Cast, o podcast que traz sempre as melhores dicas e insights para profissionais de qualquer área e empreendedores. Olá pessoal, estamos iniciando mais um episódio do Compartilha Cast. Eu sou a Priscila Berpó, host desse podcast. Aqui ao meu lado eu tenho a Vivian Castanheda, minha amiga e parceira de bancada e também host desse podcast. E hoje nós vamos falar sobre o que, Vi? Mais inclusão e empoderamento das mulheres. Uau, um excelente tema, hein? Vamos falar aqui, temos uma convidada muito especial. Nossa convidada é executiva da área de tecnologia para grandes grupos internacionais há mais de 25 anos, liderando transformação digital, diversidade e inclusão, estratégia corporativa para transformação organizacional. Fundadora da CMI Business Transformation, conselheira administrativa e apresentadora do podcast Mulheres Positivas pela Jovem Pan. Enfim, uma apaixonada por desafios e transformações. Seja muito bem-vinda ao Compartilha Cast, Maristela. Muito bem-vinda, Maristela. Obrigada, Pri. Obrigada, Vivi. Um prazer imenso estar aqui hoje com vocês. E espero que seja uma conversa deliciosa. Com certeza. Já está sendo muito bom. Muito obrigada. E para a gente começar esse bate-papo bem descontraído, queremos antes conhecer um pouquinho da sua história. Você contar para a gente como que tudo começou na sua trajetória e essa grande vontade, né, de apoiar outras mulheres. Como que foi tudo isso? Bom, era uma vez. Né? Bom, eu acho que no momento em que eu decido fazer a faculdade de engenharia mecatrônica, né, algo atípico para uma mulher, eu já tinha no meu subconsciente esse tema já muito latente e nem eu sabia direito sobre isso, né? Então eu trilho toda essa carreira dentro do universo da engenharia, aonde durante muitos anos eu sempre fui a única mulher aonde quer que eu estivesse, né? As poucas mulheres com quem eu cruzava, quem eram? Eram as mulheres que serviam café, eram as mulheres que recepcionavam os executivos e aquilo me incomodava, né? E inclusive eu questionava, será que sou eu que estou no lugar errado, né? Ou por que eu não tenho outras pares, né? E isso sempre foi algo que não chegava a me incomodar, mas me fazia sempre refletir. E com o passar dos anos, no momento em que eu vou atingindo determinados cargos mais elevados dentro das empresas, aí diminuía ainda mais o número de mulheres. Porque quando você olha uma empresa e você vê lá a base da pirâmide, naturalmente essa base da pirâmide tem mulheres. Sim. O problema é conforme essa pirâmide a gente vai subindo esses cargos, né? E essas mulheres vão desaparecendo. Então, dentro aí dessa jornada que vocês mencionaram aí, né, dentro das empresas onde eu trabalhei, não foi diferente. E o fato de eu ter atingido um cargo elevado, ser uma engenheira mecatrônica e mulher, ainda casada, com filhos, né? Filhos não, filha, né? Tenho uma filha. Então, tudo isso acabou me abrindo muitas portas para ser alguém com voz para ajudar outras mulheres. E aí, isso acabou se tornando uma grande paixão e acho que dentro da minha última posição como diretora global, eu pude ver que isso não acontecia só comigo e que não acontecia só no Brasil, né? E aí eu resolvi abraçar essa causa definitivamente. Acho que foi mais ou menos com esse storytelling aí que a gente que pode reduzir aí, resumir essa trajetória. Não, que super trajetória, né? Bacana você ter tido esse olhar de refletir, né, sobre a oportunidade que poderia existir para outras mulheres, né, podendo ajudá-las e trazer um pouco dessa, agora, a sua vivência, ajudando essas mulheres a buscarem essa posição no mercado de trabalho. Porque hoje a diversidade, ela está
É um tema muito atual, inclusive, e que está sendo aí bastante debatido, bastante... Hoje é um em dia, tema... Tá entre o top 5 de qualquer lugar, acho que do mundo, né? Exatamente. Mas quando eu começo a falar institucionalmente como diversidade e inclusão, eu estou falando de algo em torno de 15 anos atrás, as pessoas falava de diversidade e inclusão, as pessoas conectavam isso diretamente à comunidade LGBT, que na época nem se chamava comunidade LGBT, né? Era GLS na época, né? Então, as pessoas achavam que falar de diversidade era falar de GLS. E, na verdade, a gente está falando... De verdade, a gente está falando de direitos humanos, né? E hoje não. Hoje todo mundo fala e inclusive, fala-se muitas vezes com um olhar muito mais marqueteiro do que genuíno. Né? Então, hoje a gente tem que torear um pouco isso, inclusive. Para ver se na prática, né? Isso. Exato. Se na prática realmente as coisas acontecem. Exatamente. Né? Fazer com que realmente a gente consiga fazer uma grande transformação para um mundo diferente. Para um mundo melhor, efetivamente. Mas, infelizmente... Como tudo na vida, tem o lado bom e o lado ruim, né? Sim. Então, a gente tem quem trabalha para o bem e quem trabalha para o bem próprio, né? E aí, a gente tem que separar o joio do trigo, não tem jeito. E quando você fala, né, de ser a mulher que se destaca, né, que está num lugar que até achava que estava num lugar que era errado, né, porque só era sozinha, né? Como que você pode dizer mais sobre empoderamento feminino, né, e trazer até para todas essas mulheres o quanto elas podem se destacar e quanto elas podem se empoderar para que não fique se achando que está no lugar errado, né? A mulher, ela tem uma tendência natural da famosa síndrome da impostora, né? A gente tem uma tendência natural a achar que a gente não merece estar naquele lugar, que a gente nunca está preparada para aquela determinada posição, né? Que tudo ou é sorte, ou é porque alguém gosta muito da gente, né? A gente tem essa tendência, até porque existe aí por trás a construção social da nossa origem, né? Eu tenho 50 anos de idade, então... 40 anos atrás é muito diferente do que hoje a minha filha com 13 anos. Minha filha já nasce empoderada, né? E acho que o empoderamento da mulher, se ele não acontece dentro de casa, enquanto os pais, a família, quem quer que faça essa construção, incentive e mostre que aquela criança, que aquela menina pode ser o que ela quiser, fica já mais difícil. A sociedade, por si só, ela também cobra da gente posturas e nos cobra algumas coisas que a gente tem que romper esses paradigmas, né? Então, eu não preciso me casar para ser feliz, eu não preciso ser mãe para ser feliz, eu posso ser mãe e executiva, né? Eu não tenho que carregar a culpa de ser uma mãe melhor ou pior porque eu deixo de ir no balé da minha filha. A minha filha não precisa fazer balé, ela pode fazer futebol, né? Então, assim, tudo isso são quebras de paradigma que vem acontecendo ao longo dos anos e isso é a grande luta, né? Da busca dessa quebra dos vieses inconscientes. Então, eu acho que o primeiro passo que nós, enquanto mulheres, temos que ter... Primeiro, aquelas que atingiram algo legal, poder olhar para trás e estender a mão, né? A gente chega no topo da montanha e faz o quê depois? Fica só olhando lá para baixo? Não, né? E sozinha, né? Sozinha, o que adianta você ficar lá em cima sozinha tomando vento na cara, né? Então, acho que um grande ponto é esse. Eu acho também que... Algo que a gente precisa aprender é que nós aprendemos muita coisa errada que se transformou em certo.
né? E parte de tudo isso, a gente precisa muito da ajuda dos homens. Esse é um ponto muito importante, porque muita gente que fala de igualdade de gênero, de equidade de gênero e de diversidade e inclusão, tende a falar de um ativismo que é quase uma briga, né? De homem contra mulher, de negro contra branco. E, na verdade, quando a gente busca equidade, a gente está buscando equilíbrio, a gente está buscando as mesmas oportunidades. Então, ser uma mulher empoderada é, na verdade, ser o que você quer ser. Se você quer ser dona de casa, você seja dona de casa. Isso te empodera. Se você quer deixar de trabalhar para cuidar dos teus filhos, deixe de trabalhar, desde que seja o que você quer. Né? Eu acho que esse é o grande empoderamento. Para ser uma mulher empoderada, não precisa ser uma alta executiva, vestir um taier e andar com um notebook na bolsa. Na verdade, eu acredito muito que ser uma mulher empoderada é você ter voz, é você ter a caneta na sua mão para assinar o protagonismo que você busca. Né? Seja ele dentro de uma empresa ou seja ele exatamente. Exatamente. Tomando a decisão, eu me lembro que quando eu engravidei com 36 para 37 anos, né? E eu já estava numa condição de maturidade e na minha carreira que eu pude me dar o luxo de decidir a hora que eu queria engravidar. Eu pude me dar o luxo de criar uma rede de apoio. Então, assim... E foi uma escolha. Eu pago o preço disso hoje? Pago, né? Eu tenho colegas que, com a minha idade, têm filhos que já estão na universidade. E eu tenho hoje que me reciclar para saber como conduzir a minha pré-adolescente que eu tenho em casa de 12 para 13 anos. Só que talvez esse preço que eu pago hoje, ele está muito leve perto de escolhas que eu fiz quando eu tinha 20 e que essa mãe que hoje tem o filho na universidade teve que abrir mão. Então, por isso que, independente de onde eu estiver, eu brinco que eu acho que eu já nasci empoderada, só não se usava essa palavra. Talvez na época eu tinha só personalidade forte ou era manda-chuva, sei lá qual que era o adjetivo que me davam na época, né? Mas eu acho que é isso, eu acho que é você poder decidir sobre a sua própria vida. Isso é um empoderamento feminino. Isso é um empoderamento. Perfeito. Sensacional. Eu assim, gosto muito dessa sua fala de você se bancar e mostrar. E isso é muito legal porque não é só você fazer isso para você. O trabalho que você desenvolve estimula muito para que outras mulheres se inspirem em você e falam, poxa, por que não, né? Se ela pode, eu também posso. Sim, claro, né? Claro. E assim, independente de qualquer situação e da forma como a pessoa consegue, ela já está recebendo essa sua energia de, opa, pera lá, eu não preciso só ficar aqui aceitando coisas que não faz sentido para mim. Então, essa sua fala, isso é boa, justamente para encorajar as mulheres. Né? Ótimo. Muito boa essa fala. E continuando nisso, falando sobre essa questão da igualdade do gênero, como que nós podemos promover a igualdade de gênero no ambiente de trabalho, reduzir essa discriminação do gênero na sociedade e também, de modo geral, como que nós podemos criar um ambiente de trabalho mais inclusivo? Bom, a diversidade, ela é diversa por si só, né? A gente não tem como rotular ou criar uma receita. Mas, em linhas gerais, uma empresa que quer trabalhar a igualdade e a equidade de gênero, ela precisa ouvir a mulher. Primeira coisa. Porque não adianta homens da diretoria, na sua grande maioria héteros, cis,
brancos de uma única faixa etária, quer dizer, é um grupo, uma bolha muito fechada, né? Então, a primeira coisa é ouvir as mulheres. E aí vem a ressalva do seguinte: há 15 anos atrás, quando você falava com um grupo de mulheres, o que você busca, o que você precisa, a resposta era: eu quero home office, eu quero licença maternidade estendida, eu quero uma creche perto do trabalho. Isso eram os pedidos das mulheres. Hoje em dia, quando a gente fala de equidade de gênero, a gente está falando, por exemplo, de uma licença paternidade estendida, porque já se percebeu, e ainda bem que já se percebeu, que a responsabilidade de criar, de educar, de acompanhar, de se preocupar com um filho não é exclusivamente da mulher, porque ela não faz esse filho sozinho, né? E em qualquer concepção familiar, não importa qual é a construção dessa família, esse casal, com a formação que ele tenha, é responsabilidade dos dois. Se existe um casal, é dos dois, né? Então, hoje, quando a gente fala de equidade de gênero, nós estamos falando de um olhar de: eu quero ter mais mulheres em cargos de liderança, então vamos fazer uma ação afirmativa de tal forma que eu traga, por exemplo, uma regra que, se eu tiver num plano de sucessão um homem e uma mulher empatados, eu vou escolher a mulher porque ela é mulher. Isso não significa que eu vou colocar qualquer mulher naquela posição. Não estou falando de colocar alguém que não está preparado, né? Mas ter esse olhar, porque se a gente deixar numa forma orgânica, a gente vai demorar mais 200 anos para atingir essa equidade, essa igualdade. Então, é o olhar genuíno, né? Marketing é bom? É ótimo. Quem não gosta? Todo mundo gosta de marketing, e é um marketing que move o mundo dentro do mundo corporativo. Mas é importante que você primeiro trabalhe para dentro. Ouça as suas colaboradoras. Crie uma jornada do cliente, onde o seu cliente são essas mulheres. Quais são os pontos que elas mais precisam? Transforme a sua empresa numa empresa inclusiva. Mais importante do que ela ser diversa, ela tem que ser inclusiva. Não adianta você enfiar um monte de mulher dentro da sua empresa e o teu gestor sair praticando assédio, né? Não saber se relacionar, não conseguir enxergar um momento diferente. Desenvolver talentos, exatamente. Entender o que é uma mulher, né? Porque somos diferentes. Sim, claro. Essa história de que somos todos iguais, está tudo errado. Na verdade, nós somos todos diferentes. Né? Então, eu acho que a escuta, o acolhimento, a empatia é a base. Depois disso, é um trabalho como qualquer outro dentro de uma empresa, com metas, com um plano estratégico, com budget. Não se faz diversidade e inclusão só com boa vontade. Tem que ter todo um planejamento, tem que ter todo um trabalho aí institucional por trás. Tem que existir o processo, né? O processo, como qualquer outra área. Sim. E falando nisso, né, o que a gente pode ajudar essas mulheres, principalmente, para que elas possam ser melhores empreendedoras, né? E, inclusive, para que elas possam construir os seus negócios mais bem-sucedidos? Bom, eu sou uma adepta do long life learning, né? Então, acho que estudar e sempre se aprimorar. A mulher, por natureza, ela sempre teve que estudar muito mais do que o homem, no sentido de provar que ela era capaz, né? Então, mas será que ela vai dar conta? Isso, historicamente, a gente sempre teve. Eu vivi isso na pele. Eu, enquanto engenheira,
eu tive que estudar muito mais do que os meus colegas para ser respeitada, né? Então, bom, já que desde que o mundo é mundo a gente faz isso, então por que não fazer isso para o nosso negócio, né? Então, eu acho que quanto mais a gente tem domínio sobre o tema que a gente quer evoluir enquanto empreendedora, mais chance de sucesso nós temos. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é acreditar nas parcerias. Ninguém faz mais nada sozinho. Sim. Hoje a gente tem uma tendência da colaboração, a gente tem um mundo, né, globalizado, a gente tem a digitalização ali, a transformação digital para nos democratizar a informação, a velocidade de tudo que a gente faz. Então, e a gente também não pode abrir mão e romper um grande paradigma que é a sororidade, né? A gente foi criado num mundo onde nos ensinaram que mulher não é amiga de outra mulher, de que a gente não pode confiar em outra mulher, que o homem com o homem, ele é parceiro, ele é camarada, ele encobre as mentiras, né? A gente ouviu isso a vida inteira. Sim. E que a mulher não, a mulher ela compete muito entre ela e disputa, etc. Né? Que mulher, eu já ouvi como é que fulana não se arruma para um homem, ele se arruma para outra mulher, não sei o quê. Então a gente tem que parar com isso. Sim. Se eu sou o que eu sou hoje, é porque eu tive muitas mulheres que me ajudaram. A começar pela minha mãe, entendeu? Eu tive gestores homens que me ajudaram, tive muitos que são, assim, maravilhosos e que estão comigo e no meu coração até hoje. Mas eu tive muitas mulheres que me ajudaram. A maioria das pessoas que me indicam para fazer uma palestra, para dar um treinamento, normalmente são mulheres, né? Então, assim, eu sou uma defensora que uma das grandes barreiras que a gente precisa quebrar é que mulher ajuda mulher, que mulher é parceira de mulher. Aqui é minha parceira. Não é isso, né? E que a gente pode somando, a gente pode tudo, claro. Né? Então, o conselho que eu dou é: não tenha vergonha de não saber e buscar ajuda, busque parcerias do tamanho do passo que você pode dar. Se der errado, tenta de novo. Se tá com medo, vai com medo mesmo, né? Tem que ser... eu digo que vulnerabilidade é chance de sucesso. Você estava lendo o meu pensamento, porque eu estava lembrando do livro da Brené Brown, né, sobre vulnerabilidade, que é justamente isso, né? Ela me impulsionou muito a criar tudo isso, né? Que eu falei, mas melhor feito do que perfeito. Exato. Então, é isso. É isso. E muito obrigado por essa sua fala também, porque, assim, eu senti a sua parceria nisso, né? Quando eu fiz esse convite para você. Conhecendo todo o seu trabalho e vendo essa força que você coloca para ajudar outras mulheres, eu falei, poxa, se ela ajuda outras mulheres, ela tá tão perto de mim, tenho certeza que ela vai me ajudar. Lógico. Então, eu já agradeço. Imagina, aqui. é um prazer imenso, um prazer muito grande estar aqui com vocês. E esse é um ponto que eu às vezes até me estranho, porque às vezes as pessoas me mandam no direct uma mensagem, oi, eu não te conheço, mas eu queria te trazer aqui na minha empresa para falar para um grupo de mulheres, não sei o quê. E aí eu olho a minha agenda e tal, e se eu tenho condições de fazer, eu faço com muito carinho. E as pessoas depois, quando me conhecem, falam assim, nossa, Mari, eu não acreditei que você me respondeu. Falei, gente, a galera tá numa vibe estrelar que não existe, né? Então, e essa pessoalidade, ela é necessária, né? Não, precisa e existir. assim... quem me garante que dessa conversa grandes frutos podem retornar para mim, independente de qualquer coisa, Com né? certeza. Então, uma coisa que eu faço hoje, que eu não conseguia fazer até 3 anos e meio atrás, enquanto executiva nas empresas que eu trabalhei, é o período que eu consigo me dedicar aos trabalhos voluntários, né? Legal. Então, dentro das organizações, por mais que eu
ame, e se eu sou e posso fazer o que eu faço hoje é por conta dessas organizações, mas eu não tinha condições de ajudar a quantidade de pessoas que eu ajudo hoje, né? Então, quando me dizem assim, Mari, mas e se te oferecessem para voltar para o mercado corporativo, para ganhar não sei quantos mil, não sei o que lá, eu digo, olha... Eu te digo hoje com muito mais certeza de que eu só volto se realmente eu precisar muito, né? Mas o que eu faço hoje enquanto conselheira administrativa, enquanto consultora, tá muito mais conectado a esse voluntariado que eu tenho hoje do que ao valor do final do mês. Desde que eu consiga pagar os meus boletos ali, fazer as minhas estripulias, tá ótimo. E tá te fazendo bem, né? E tá me fazendo tá muito te completando ali, né? Total. Então, isso é o principal, né? Fazer o nosso olho brilhar pra gente seguir em frente com vontade. Eu né? brinco que eu sou uma privilegiada, que eu cheguei aos 50 anos e através do meu propósito eu ainda consigo pagar meus boletos. Que legal. Nossa, super história, assim, super inspiradora, assim. Obrigado por compartilhar toda essa sua trajetória. E pegando esse gancho, ainda falando desse empoderamento feminino, né, e da posição da mulher, eu queria saber qual que é a sua opinião em relação à representação feminina no cenário político hoje no Brasil. E até na mídia também, E na né? mídia também, exato. Bom, o cenário político a gente tem que comemorar no sentido da melhora, né? Mas nós estamos muito longe de atingir a equidade, né? A gente ainda vive num país que mulheres são colocadas nas eleições como laranja para o partido poder se Estar mais na manter, bancada, né? E ganhar mais dinheiro. A verdade é que, infelizmente, e aí eu não tenho como eximir as próprias mulheres que se colocam nessa situação, né? De que aceitam esse tipo de situação. Por outro lado, a gente vive num país que o nosso maior pilar da diversidade é o socioeconômico. Então, é compreensível que alguém aceite mesmo algo ilícito na conjuntura do nosso país, historicamente, eu não estou entrando no âmbito político aqui, historicamente, desde que eu me conheço por gente, eu voto desde os 16 anos de idade e acho que eu nunca votei em ninguém que efetivamente era o meu candidato do coração. Eu sempre votei no menos pior na minha visão, entendeu? Então, a gente é muito, muito ruim o histórico político brasileiro. E para a mulher, a mesma coisa, né? E por que a gente precisa cada vez mais da representatividade de mulheres? Mas, de novo, de mulheres boas, de mulheres preparadas. Não adianta colocar qualquer mulher em qualquer posição se ela não estiver preparada. Isso é um tiro no pé, né? Então, o que a gente precisa é que mulheres detentoras de conhecimento estejam ali para nos representar, né? Eu gosto muito de usar esse exemplo que por que as como é que chama? Os postinhos, né? Não sei, por que não distribui, na verdade, absorvente? Não distribui absorvente porque homem não menstrua. E os políticos, sendo todos homens, eles nem lembraram que precisava distribuir absorvente. Agora, a camisinha, eles lembraram. Por quê? Porque era algo familiar para eles. O anticoncepcional, eles lembraram. Por quê? Porque era algo familiar para eles. Então, quando a gente fala de representatividade, a gente está falando exatamente disso. De ter alguém com a voz que estoure a bolha para dizer, olha, a tua ideia tá legal, só que você só tá atingindo a tua bolha. Precisa um pouquinho mais. Tem que furar essa bolha aí. Né? E é mais importante do que só ter mulher, é ter a interseccionalidade. Não adianta também eu só ter a mulher branca, cis, da classe média alta, privilegiada. Eu tenho que ter a mulher periférica, eu tenho que ter a mulher negra, eu tenho que ter a mulher trans, eu tenho que ter a mulher com deficiência. Inclusão, Tem que ter essa representatividade como um todo. Então, a gente precisa ainda melhorar muito, mas a minha
minha torcida é para que as que já estão lá, que nos representem muito bem e que abram portas para muitas outras. Sim, com certeza. Sejam a nossa voz, né? Isso que é o mais importante. Exatamente. Mas a gente está caminhando devagarinho. Mas a gente tá caminhando. É isso. Tem que pensar positivo. Estamos indo bem. Estamos avançando. Estamos Pouco a avançando, pouco. exatamente. Esse é o nosso trabalho. Por isso, esse é o trabalho do Compartilha Cast, né? Eu, quando decidi... depois do segundo livro que eu escrevi, eu falei, eu não posso ficar só no livro, porque não é todo mundo que tem acesso. Então, vamos para uma mídia onde as pessoas consigam ter mais acesso. A Pri também faz parte do livro comigo. Então, eu falei, bora comigo? Ela aceitou. Estamos aqui compartilhando oportunidades, histórias, ensinamentos, para que a gente consiga ser essa voz. E nós, como mulheres, né, estamos trabalhando bem forte com isso. E nada melhor de ter trazido você aqui com essa voz toda para nos auxiliar. E para finalizar, a gente sempre pede para o nosso convidado, no nosso caso, nesse caso agora, a nossa convidada, compartilhar conosco algo que faça sentido, principalmente nesse assunto, né, de diversidade, de empoderamento, né, para que as mulheres que estão nos ouvindo, nos assistindo, possam se inspirar, principalmente a ser mais positivas. Muito bom, muito bom. Bom, a minha mensagem, e aí eu estou falando exclusivamente com as mulheres, os homens, como bons ouvintes, eles podem ajudar as mulheres a atingirem isso. Eu acho que o grande ponto é que as mulheres compreendam que você, enquanto mulher, você não precisa ser a melhor executiva, a melhor mãe, a melhor esposa, a melhor namorada, amante, a melhor funcionária, colaboradora, né? A melhor filha, a melhor amiga, simultaneamente. Nem você e nem ninguém consegue isso. A história da Mulher Maravilha, só no filme. Só nos quadrinhos. Só nos quadrinhos, né? Eu acho que a minha grande mensagem é que tira esse piano das costas, achando que você precisa ser a melhor em tudo simultaneamente. Você tem que ter escolhas na vida. Então, hoje eu estou aqui, estou participando desse momento extremamente prazeroso, mas não deixa de ser um trabalho. Então, eu estou sendo a melhor executiva que eu posso. Se nessa meia hora, 40 minutos que eu estou aqui, a minha filha me ligou e eu não atendi, eu não tenho que me sentir culpada por isso, porque ela também tem o número do celular do pai dela. E se ela não conseguiu falar comigo e for algo urgente, ela vai falar com o pai. E se ela não conseguir falar com o pai, ela vai falar com a avó, vai falar com a vizinha, com o periquito, com o papagaio. Entendeu? Então, é isso que a gente precisa entender. Que a gente não precisa estar e ser a melhor em tudo simultaneamente. Isso nos tira uma responsabilidade e uma carga que faz com que a gente seja mais feliz. E ser mais feliz nos traz melhora em tudo. Você não consegue ajudar ninguém se você não estiver bem com você mesma. Então, traga para a sua agenda você como prioridade. Então, assim, faz um exercício, coloca lá na sua lista o que você tem para fazer hoje. Você vai ver que a primeira lista que você fizer provavelmente não vai ter nada para você. Então, exija que tenha algo para você. Nem que seja para ficar meia hora vendo TikTok, boberol, mas que te faça relaxar, que te faça rir. Eu gosto de dormir, eu vou dormir. Eu gosto de ler, eu vou ler. Eu quero fazer a minha unha, eu quero fazer uma maquiagem nova. Não importa. Coloque você na sua agenda, porque se você não estiver bem com você, você não consegue ajudar ninguém. E tenha certeza que você não precisa ser a Mulher Maravilha, porque nem a Mulher Maravilha é a Mulher Maravilha. Vou contar esse segredo para você. Que tristeza. Muito bom, Maristela, muito bom esse bate-papo, excelente. Que mensagem, né? E que história. Obrigado mesmo por compartilhar tudo isso conosco, com quem está nos ouvindo. Eu acho que cabe até um futuro
próximo episódio com você aqui. Delícia! Para falar mais sobre empoderamento feminino, porque é um tema muito relevante e que a gente quer de verdade levar para mais pessoas. E como que as pessoas podem te encontrar nas suas redes? Bom, eu tô em todas as redes sociais, como Maristela Iannuzzi. Aí vai ter a legenda de como escreve meu nome, que como todo bom italiano é tudo com letra dobrada, então, mas é Maristela Iannuzzi. E também da consultoria, né, que é CMI Business Transformation. Perfeito. Pode deixar que a gente coloca lá na descrição para vocês acompanharem ela. Queria mais uma vez agradecer por você ter aceitado o meu convite. Muito, muito obrigada mesmo. E eu falo para você que se ainda não está inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreve, dá um like e compartilha para que a gente possa empoderar mais mulheres. Não é mesmo, Pri? É isso aí. E até o próximo episódio. Até o próximo. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada a vocês.